Amigos, estou aqui novamente para relembrar vocês as dicas importantes da matemática B. Vamos começar com a brincadeira. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que relembrar em relação à matemática B é a trigonometria no triângulo retângulo. Vai aparecer uma questãozinha ou até mais sobre trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Primeira coisa, cara, vamos imaginar aquela situação clássica, que é de um observador visualizando o topo de um prédio. E nada melhor do que visualizar um prédio lá em Dubai. Espero que todos um dia tenham a oportunidade de ir para lá, assim como eu vou todo ano. Todo ano sou professor, sou rico, vou para Dubai. Pessoal, olha só. Imagine um observador olhando o topo de um prédio. Veja, olha o olho do observador olhando o topo do prédio. Esse cara está olhando o topo do prédio, mas ele tem uma altura, uma distância do olho até o chão de 1,80 m. E ele visualiza o topo do prédio sob um ângulo de, vamos colocar lá, cara, por exemplo, 30 graus, questão clássica, tá? Visualizou sob um ângulo de 30 graus. A questão vai dizer para você que esse observador vai se aproximar da base do prédio. E ele vai se aproximar uma quantidade, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor uns 50 metros. Vamos imaginar o observador? Não, vamos visualizar ele se aproximando. Veja só. Ó, muitos efeitos especiais, muitas animações, o observador vai se aproximando e ao mesmo tempo que ele se aproxima, ele diminui noção de perspectiva, mas continua visualizando o topo do prédio, mas agora com um ângulo de 60 graus. Questão clássica, pessoal. Primeiro ângulo de 30, se aproxima uma quantia, visualiza novamente com um ângulo de 60. A pergunta vai ser a altura do prédio. Pessoal, perguntou a altura do prédio, o que você precisa se ligar? Na relação que esse triângulo pequeno da frente tem com o triângulo grandão. Pessoal, trabalhamos em sala, mostrei para vocês o porquê, mas agora vamos voltar à nossa realidade, ó. Mostrei para vocês, ângulo de 30, conjugado com ângulo de 60 dentro de um triângulo, pessoal, que é retângulo, veja, ó, dentro desse triângulo retângulo, você tem que perceber que se aqui vale 50, quando aqui é 30 e quando aqui é 60, o que falta é ele se aproximar até a base do prédio é sempre metade do que ele se aproximou. Ele andou já 50, então o que vai faltar aqui é a metade, 25 metros. Lembre-se que esse macete, pessoal, só vale quando for um ângulo de 30 conjugado com um ângulo de 60. 30 e 60, não vale para outros ângulos, tá? Se aproximou 50, ângulo de 60, o que falta é se aproximar é 25. E aí veja, cara, que se nós sabemos que aqui é 60 e aqui é 25, claramente podemos aplicar uma relação de tangente para poder determinar o valor da altura do prédio. Cara, lembre-se que esse H é aquilo que fica acima dos olhos do observador, que nós tínhamos marcado inicialmente lá com 1,80 m. Então não esqueça, então não esqueça de somar 1,80 m, que era a distância que os olhos do observador tinham até o chão. Você vai encontrar o valorzinho do H, somando mais 1,80, você vai determinar o valor da altura do prédio, ok? Isso você faz através da tangente de 60, cateto oposto pelo cateto adjacente. Vai lá no formulário, busca o valor da tangente de 60 e aplica. Na tangente de 60 é raiz de 3 é igual ao cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é 25, problema resolvido, ok? Só uma dica para vocês aí. Tranquilo. Agora, dentro da parte de análise combinatória, que trabalhamos a maior parte do nosso ano dentro da matemática B, pessoal, precisamos identificar 3 tipos básicos de problema, tá? Primeira coisa que você vai olhar em relação à análise combinatória, pessoal, é que tipo de problema você está trabalhando. Será que é um problema que envolve só ordenar os elementos e, em geral, você trabalha com todos esses elementos? Se for um problema de só ordenar, veja, é um problema de permutação. E o tipo de agrupamento é um agrupamento ordenado. A ordem faz diferença. É óbvio, se é só ordenar, a ordem faz diferença. Enquanto tem problemas que nós precisamos só o quê? Só escolher elementos. E ao escolher elementos, lembra, para escolher, a gente usa combinação. E se é só escolher, a ordem não faz diferença. A ordem dos elementos dentro do seu grupo não importa, beleza? Agora temos problemas também, pessoal, de escolher e ordenar elementos. Ordenar aqueles que já foram escolhidos. Aí sim a ordem importa novamente, tá? Um problema de arranjo. Então lembra, só ordenar a permutação. Escolher, pessoal, e ordenar os elementos escolhidos, nós temos um problema de arranjo. Enquanto se for somente escolher os elementos, um problema de combinação, a ordem não importa. Não esqueça também que tanto o problema de permutação quanto o problema de arranjo você pode usar tranquilamente o PFC, princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, simplesmente multiplicando as possibilidades, beleza? Vamos a algumas aplicações que nós podemos encontrar na prova aí nesse final de semana, tá? Com os algarismos do sistema decimal, quantos números múltiplos de 5 compostos de 4 algarismos distintos podem ser formados? Cara, perceba.
3 lemas básicos que nós já trabalhamos em sala muitas vezes da análise combinatória, tá? Primeiro deles, cara, faça um exemplinho, verifique, vista a camisa, imagine você fazendo, resolvendo a situação. Não fique distante da situação. Coloque a mão na massa, faça os 2, 3 exemplos que você vai entender melhor. Segundo lema básico da análise combinatória, divida em casos mais simples se for necessário. Não tenta abraçar o mundo de uma vez só. E o último, que é o mais alta ajuda de todos, é nunca adiar as dificuldades. Você começa pelo caso mais específico sempre. Você começa pelo caso mais difícil, pela dificuldade mais específica, beleza? Então aqui nós temos uma série de dificuldades a resolver, ó. Com os algarismos do sistema decimal, quantos números múltiplos de 5, compostos de 4 algarismos distintos podem ser formados? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que perceber é, do sistema decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos do 0 ao 9 para utilizar. Ele tem que ser múltiplo de 5, o meu número. E se tem que ser múltiplo de 5, eu já percebo, na verdade, que ou ele termina em 0 ou termina em 5. Para um pouquinho! Se ele termina em 0 ou termina em 5, sempre que o 0 estiver na jogada, é bom dividir em casos. Divida em casos para terminar, pessoal, em 0 ou 5, sendo múltiplo de 5. Divida primeiro terminando em 0, depois terminando em 5. Ou primeiro em 5, depois em 0. O importante é você dividir em 2 casos, tá? Vamos começar então a brincadeira assim, ó. Estipule a sua estratégia. Primeiro termina em 0. Ou depois termina em 5. Terminando em 0, olha só o que nós temos que considerar. Primeiro termina em 0. Quais os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar as 4 casas que temos que preencher. O primeiro algarismo, segundo, terceiro e o quarto. Note, algarismo dos milhares, das centenas, das dezenas e das unidades. Dentro dessas 4 casas que nós temos a preencher, tem alguma que é mais importante? Responda. Claro que tem. A casa das unidades, visto que o meu número tem que ser o quê? Múltiplo de 5. E ele tem que terminar em 0. Então você já vai automaticamente fixar uma opção, que é o 0. Como eu fixei o 0 e eu tenho que ter algarismos distintos, o 0 não entra mais na jogada, por isso já risquei ele. Sobram quantas possibilidades? Apenas 9. Apenas 9 para qualquer uma das casas que eu tenho. Visto, cara, que essas nossas casas têm todas a mesma prioridade. Não tem nenhuma mais importante do que a outra. Então eu vou começar por praxe pela casa dos milhares. 9 possibilidades para a casa dos milhares. Por exemplo, usei o algarismo 4. Para preencher, já usei 2 algarismos dos 10 que eu tinha, sobram 8. Vou preencher a casa das centenas. Por exemplo, usei o algarismo, vamos colocar lá o 7. E acabei usando 3 algarismos, me sobram apenas 7 para utilizar. Por exemplo, 7 opções, usei, vamos supor, o algarismo número 8. Então, acabei de preencher todas as casas. Como para eu poder resolver o que eu quero? Para resolver a formação desse meu número de 4 algarismos, eu preciso da casa dos milhares, das centenas, das dezenas e das unidades. Multiplico as possibilidades. Lembra? Quando aparece E entre as opções, você multiplica. Se aparecer uma coisa ou outra, você soma. Princípio aditivo. Multiplicando tudo, vamos encontrar exatamente 504 números. Não esqueça, o teu número termina em 0 ou termina em 5 para ser múltiplo de 5. Vamos resolver o caso agora, termina em 5. Pessoal, termina em 5, mesmo esquema. Você vai colocar os algarismos do sistema decimal de novo, você vai colocar a casa dos milhares, das centenas, das dezenas e das unidades, você vai olhar qual é a casa mais importante para começar, e a mais importante é aquela que garante o número ser múltiplo de 5. No caso, termina em 5, uma opção, o número 5. E veja que agora é o momento clímax. Clímax do problema. Aqui onde você tem que cuidar com o famoso pulo do gato. Pessoal, o pulo do gato está na primeira casa. Por quê? Porque se você preencheu a última, a casa das unidades, com 5, o 0 está na pista. Portanto, nós não vamos utilizá-lo. Nós vamos simplesmente esquecê-lo. Esquece do 0. E verifique que na primeira casa não podemos ter o 0 para poder formarmos um número com 4 algarismos. Logo, quantos algarismos me sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não posso usar nem o 0, que não pode entrar na primeira casa, e nem o 5, que foi o cara que eu já usei na última. Portanto, me sobraram apenas 8 opções. Mas veja que ao preencher essa casa, o 0 volta à pista. O 0 volta, pessoal, a aparecer. Percebam que eu utilizei, por exemplo, o número 4 para preencher a primeira casa. Como exemplo, simplesmente para ter noção. Lembra o primeiro lema? Monte um exemplinho, tá? Preenchi, cara, tenho 8 opções. E agora, como o 0 voltou na jogada, eu preenchi apenas 2 casas. A última e a primeira. Me sobram 8 opções novamente para a próxima casa.
Como eu preenchi 3 casas, por exemplo, com o número 7, me sobram agora de novo 7 opções para a terceira. E dessa maneira, cara, multiplicando todas as opções aí, todas as etapas, vamos simplesmente ter 448 números terminados em 5, no caso, com os algarismos do sistema decimal. Agora minha pergunta para ti é, se termina em 0 ou termina em 5, multiplicamos ou somamos? Somamos, visto que quando aparece o conectivo ou, lembra o princípio aditivo. Somando as duas possibilidades, 504 com 448, 952 números, ok? É isso aí. Pessoal, mais uma questão clássica de análise combinatória, uma questão que trata de caminhos. Nesse caso, já vimos em sala de aula, já resolvemos e vamos só relembrar agora. A questão da formiguinha, aquela que é neurótica, aquela que escuta a mãe dela, aquela que não coloca o pé no piso frio, ela só anda sobre os sulcos dos azulejos. Tá? A figura mostra uma superfície azulejada. Uma formiga sai do ponto A e quer chegar ao ponto B, onde há um grão de açúcar. Ela só anda sobre os sulcos entre os azulejos, mas pretende percorrer o menor caminho possível. Quantos trajetos diferentes a formiga pode utilizar? Pessoal, veja, se é o menor trajeto possível, essa formiga ela não é louca. Ela não vai para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. Ela não fica andando em ciclos. Ela pega e vai ao seu objetivo de uma vez só. Ela anda o menor caminho possível. Dessa forma, o que nós temos que entender? Para ela poder sair do A e chegar até o B, ela tem que obrigatoriamente, não interessa a ordem, andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a direita e ainda 1, 2, 3, 4, 5 casas para cima. Ela tem que andar 7 pedaços, pessoal, em direção ao leste, enquanto 5 em direção ao norte, não é isso? Dessa forma ela consegue chegar aqui. Então nós vamos traduzir um exemplo, no caso esse exemplo, como sendo o que a formiga fez para sair do A e chegar até no B. Veja que ela saindo do A, ela andou primeiro para a direita, depois para cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita e direita. Veja que nós podemos traduzir através desse anagrama. O que é um anagrama? É uma recombinação de letras. Pode perceber, as letras D e C, D e C, D e C, nessa ordem com que estão aparecendo, traduzem exatamente o que a formiga fez aqui. Para a gente poder calcular o total de caminhos, o que temos que fazer? Verificar todas as maneiras possíveis dessa ordenação de letras aparecer. Se é um problema que envolve 12 letras, pessoal, se é um problema que nós temos que ordenar 12 letras, e nós verificamos que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ds e 5 Cs, vai ser um problema clássico de permutação com repetição. Então o que nós temos que fazer é simplesmente aplicar permutação de 12 objetos, de 12 letras, com repetição dos 7 Ds que repetem, e também dos 5 Cs que repetem. Visto que quando eu troco um D com outro D de posição, o caminho que a formiga está andando é o mesmo. Eu quero saber todos os trajetos diferentes, correto? Nesse caso, pessoal, nós temos simplesmente que aplicar a fórmula da permutação com repetição que temos lá no formulário. 12 é o total, 12 fatorial. Sobre aquilo que repete fatorial embaixo, multiplicando pelo outro elemento que repete fatorial. No caso, 7 fatorial e 5. Simplificando fatorial, lembra, você não precisa desenvolver até o final, é só desenvolver até o 7 e cancelar. Vamos encontrar um total aí de 792 caminhos possíveis. Tá certo? Lembra, problema de caminho, que envolve simplesmente deslocamento horizontal e vertical, sempre para a esquerda e para a direita, para baixo, para cima, enfim, você tem sempre um problema de permutação com repetição. Tranquilaço? E para a gente finalizar agora, vamos a mais um probleminha de análise combinatória. Na verdade, faltam 2 problemas para a gente resolver. Um que vai envolver os agrupamentos e o outro depois de probabilidade. Pessoal, primeiro, um grupo é formado por 7 alunos e 4 professores. De quantos modos pode se formar uma comissão? De 3 pessoas com pelo menos um professor. Lembra do conectivo, pessoal. Lembra da palavra, do termo, da expressão pelo menos um. Apareceu esse pelo menos um, muitas e muitas e muitas vezes você pode pensar no total de possibilidades e descontar aquilo que você não quer. Então, se tem um pelo menos um, vamos fazer a seguinte ideia. Se apareceu pelo menos um, vamos pensar na seguinte ideia. Vamos calcular o total e descontar aqueles casos que a gente não quer. Por exemplo, eu quero comissões, pessoal, com 3 pessoas, com pelo menos um professor. Ou seja, eu só não quero comissões que todos os integrantes sejam o quê? Alunos. Então olha como é que nós vamos proceder. O total de comissões com 3 pessoas, fazendo de qualquer maneira, como se não houvesse amanhã, lembra? Menos aquelas comissões, pessoal, em que temos o quê? Somente alunos. Menos o total de comissões de 3 pessoas só com alunos. Tranquilo? Como é que a gente faz uma comissão? Pergunto, para formar uma comissão, formar um grupo de pessoas, a ordem desses elementos dentro do grupo importa? Não importa. E se não importa, eu vou usar o quê? Combinação. Simplesmente uma combinação de 11 membros
entre os 7 alunos e os 4 professores e escolhidos de 3 em 3. Pessoal, vou desenvolver lá, combinação de 11, 3 a 3, simplesmente 11 vezes 10 vezes 9 e estanco no 9, desenvolvo 11, 3 números, enquanto embaixo eu desenvolvo o 3 também 3 números, tá? 3, 2, 1. Efetuando as simplificações necessárias, vamos encontrar aí 165 possibilidades. Isso, pessoal, é o total de grupos com 3 pessoas, sem restrição alguma, sem me importar se são com alunos, com professores, se tem pelo menos um professor ou não, simplesmente. E agora eu vou descontar aquelas comissões formadas só com alunos, visto que eu não me interesso com aquelas que têm só alunos, me interessa aquelas que têm ao menos um professor. Então vou descontar. Só alunos, quantos alunos nós temos? 7. Vou descontar as combinações de 7 tomados 3 a 3. 7 desenvolvo também 3 números, 7, 6, 5, tá lá. Sobre o 3 também 3 números, 3, 2, 1. Lembra disso? As fórmulas de combinação e de arranjo, assim como as de permutação, também estão no formulário, pessoal. Só olhar. Aqui a gente está trabalhando uma técnica que desenvolvemos em sala, beleza? 7, 6, 5 sobre 3, 2, 1, simplificando, vamos encontrar 35. O que me interessa? Aquilo que sobra do todo, descontado o que eu não quero. Então, simplesmente isso menos isso. Simplesmente subtraindo, vamos encontrar 130 maneiras. Ok? Lembrando também, pessoal, que essa questão poderia ter sido resolvida assim. Quais as comissões, ou quantas são as comissões, formadas por 3 pessoas e que tem um professor? Serve? Serve. E que tem 2 professores? Serve? Serve. E formadas pelos 3 professores. Com 3 pessoas, com 3 professores. Também serve? Claro que sim. O único caso que não me interessa é aquelas que não têm professor. Tranquilo? Também poderia ter sido feita dessa maneira, simplesmente dividindo em 3 etapas. Beleza? Bom, pra gente finalizar, cara, uma questão que martelamos aqui ao longo do ano inteiro, tá? Questão de probabilidade, pessoal. Questão que é só você dividir em diagramas, organizar muito bem a estrutura do problema, raciocinar e interpretar, que a resolução fica simples, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Em uma população, 1% das pessoas tem certa doença. Um exame para essa doença tem probabilidade falso positivo igual a 2%. E de falso negativo igual a 1%. Se uma pessoa escolhida ao acaso é examinada e o exame dá positivo, qual a probabilidade que ela tenha a doença? Então presta atenção, organize o seu problema. A pessoa tem a doença ou não tem a doença? Então já coloca lá, ó. Sim, tem a doença. Simplesmente um problema técnico, pessoal. Sim, tem a doença. Sim, tem a doença. Ou não tem a doença. Dentro do caso em que ela tem a doença, quando faz o exame, pode dar positivo. Essa pessoa tem a doença e deu positivo, ou negativo. Essa pessoa tem a doença, mas deu negativo. A mesma coisa pode acontecer aqui. Quando ela não tem a doença, faz o exame e dá o quê? Positivo. Ou ela não tem a doença e faz o exame e dá o quê? Negativo. Pessoal, esse é o meu espaço amostral. É tudo que pode acontecer. Vamos interpretar o que nós temos. Olha lá. 1% das pessoas tem a doença. Pessoal, 1% do total tem a doença. Escrevemos aqui, ó. Sim, tem a doença. 1%. Se 1% tem a doença, quantos por cento da população não tem? Exatamente, 99%. Que eu vou representar em decimal, 0,99, assim como 1%. Tranquilo? Agora note o que significa, pessoal, o falso positivo. Falso positivo quer dizer, é falso que a pessoa tem a doença. É falso que é positivo. Percebeu? Então, olha só, onde é que está o falso positivo? Aqui é positivo, mas é um positivo verdadeiro, porque a pessoa tem a doença. O falso positivo é quando diz que é positivo, mas ela não tem a doença. Então, dentro do grupo das pessoas que não tem a doença, nós temos 2% de chance de essa pessoa fazer o exame e ainda dar positivo. Então, é 2%, mas não do total. É 2% desses 99% que não tem a doença. Tranquilo? Dessa forma, cara, se nós temos que é 2% desses 99%, para completar os 100% dessas pessoas, quantos por cento dá negativo? O que falta para fechar o 2%. Mas vamos completar primeiro com esse 1%, que é o do falso negativo. Pessoal, ó, falso negativo. A pessoa tem a doença e deu negativo. Então é falso. A pessoa tem a doença. Falso negativo, 1%. Então tá aqui. 1%, mas não do total. 1% dos 1% que tem a doença. Tranquilo? Então é 1% dos 1%. Massa. Vamos preencher com o que falta. Pessoal, dentro do grupo agora, olha só. Das pessoas que não têm a doença, se 2% delas deu positivo, para fechar 100% delas falta 98%.
Completei, ó, só vi o que era o complementar. Da mesma forma, se nós temos 1% das pessoas que têm a doença, 1% deu negativo, quanto falta para fechar o 100%? Falta 99. Então é o que nós vamos preencher aqui. Agora é só você raciocinar. A pessoa para chegar aqui, ela tem que ter a doença e o exame dela ter dado positivo. Quando aparece o conectivo E entre duas possibilidades ou entre duas probabilidades, multiplica. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, ó. Multiplicação. Nós temos 99% dos 1%. Ou seja, simplesmente multiplicamos, vamos encontrar 0,99%. Da mesma forma, multiplicando 1% dos 1%, vamos encontrar 0,01%. Perceba que ao somar essas duas probabilidades, nós temos que encontrar exatamente o todo. Mas o todo desse carinha aqui, do 1% das pessoas, né? Do nosso espaço amostral inteiro. Massa? Agora, das pessoas que não têm, a mesma coisa. Temos exatamente aqui, ó, um E em todas elas, né? Ela não tem a doença, E deu positivo, ela não tem a doença, E deu negativo. Multiplicando todas as probabilidades, vamos encontrar exatamente todos esses casos. Agora, interprete o que ele está pedindo. Veja, se uma pessoa é escolhida ao acaso, né, e é examinada, e o exame, vem cá pessoal, dá positivo. Quando ele fala que uma coisa já ocorreu, você exclui as outras. O exame deu positivo. Ou eu estou aqui, que é quando deu positivo, ou eu estou aqui, que é quando deu positivo. O resto você já exclui. A pergunta agora é, qual a probabilidade de que ela tenha a doença? De que ela realmente tenha? Pessoal, dentro do grupo dos positivos, veja, qual é a probabilidade de ela ter a doença? Ter a doença, 0,99%. Num total que é a soma dos dois. Então você vai escrever assim, ó. A probabilidade dela ter a doença é 0,99%, que é o que deu positivo e ela tem a doença, num grupo, pessoal, de 0,99 mais 1,98, que é quando dá positivo. Tá aqui. Somando essas probabilidades, perceba que aqui o porcento acabou caindo, mas está aqui o porcento, isso vai dar exatamente 1/3. Ou seja, 33% é a chance de uma pessoa sorteada ao acaso, ela ter a doença sabendo que o seu exame deu positivo. Rapaziada, é isso aí, uma boa sorte para vocês e um beijão. Tchau, tchau.